A paz de Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Arnaldo Balbino. Você já parou para pensar como uma decisão tomada diante de Deus pode mudar completamente o rumo da história? Muitas vezes, escolhas que parecem apenas políticas ou circunstanciais se tornam marcos eternos, lembrados por séculos. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos relatos mais intensos da Bíblia, uma história que atravessa gerações, confirmada pelas Escrituras, iluminada pela arqueologia e que ainda fala diretamente conosco hoje. O personagem central desta narrativa, além de Jesus, é Pôncio Pilatos, o governador romano que se viu diante do Filho de Deus e tomou uma decisão que ecoa até hoje. Pilatos não era apenas um homem comum, ele representava o poder de Roma, a maior potência do mundo antigo, e carregava em suas mãos a autoridade de vida e morte sobre os habitantes da Judeia. Pilatos governou a Judeia entre os anos 26 e 36 d.C., nomeado pelo imperador Tibério. Sua função era manter a ordem, recolher impostos e garantir que o povo judeu não se rebelasse contra Roma. Era um cargo de extrema responsabilidade, pois a Judeia era uma região marcada por tensões religiosas e políticas. Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, descreve Pilatos como um homem duro, muitas vezes insensível às tradições judaicas. Ele chegou a provocar revoltas ao introduzir símbolos romanos em Jerusalém, desrespeitando a fé judaica. Ao mesmo tempo, era político estratégico, sabia que precisava equilibrar a força de Roma com a sensibilidade religiosa dos judeus para não perder o controle. Pilatos tinha autoridade para condenar alguém à morte e foi exatamente diante dele que Jesus foi levado. Após o julgamento religioso no Sinédrio, onde os líderes judeus acusaram Jesus de blasfêmia, eles o conduziram ao palácio de Pilatos, pois apenas o governador romano poderia decretar a pena de crucificação. Os líderes judeus acusaram Jesus de se declarar rei, algo que poderia ser visto como ameaça ao poder de Roma. Essa acusação era grave, pois qualquer pretensão de realeza poderia ser interpretada como rebelião contra o imperador. Pilatos, então, interroga Jesus, e surpreendentemente, declara: "Eu não encontro culpa neste homem", Lucas capítulo 23 versículo 4. Esse momento revela um conflito interno em Pilatos, e ele reconhece a inocência de Jesus, mas enfrenta a pressão política. Não queria condenar um inocente, mas também não queria se indispor com os líderes judeus e com a multidão. Pilatos pergunta a Jesus: "Tu és o rei dos judeus?" Mateus capítulo 27 versículo 11. Jesus responde: "Tu o dizes." Essa resposta curta, mas carregada de significado, mostra que Jesus não nega sua identidade, mas também não se coloca como um rei terreno. Intrigado, Pilatos continua: "E não ouves quantas acusações fazem contra ti?" Mateus capítulo 27 versículo 13. Jesus permanece em silêncio, e esse silêncio impressiona o governador. Ele nunca havia visto um prisioneiro tão sereno diante da possibilidade de morte. Pilatos insiste: "De onde és tu?" João capítulo 19 versículo 9. Jesus responde: "E meu reino não é deste mundo." João capítulo 18 versículo 36. Essa declaração desconcerta Pilatos, pois mostra que Jesus não representa ameaça política, mas fala de um reino espiritual. Pilatos, confuso, faz a pergunta histórica: "O que é a verdade?" João capítulo 18 versículo 38. Essa pergunta revela sua busca interior, mas também sua incapacidade de compreender que a verdade estava diante dele, encarnada na pessoa de Cristo. O silêncio de Jesus diante de algumas perguntas mostra que ele não estava ali para se defender, mas para cumprir o propósito divino. Pilatos percebe que está diante de alguém diferente de todos os acusados que já julgou. Enquanto Pilatos hesita, os líderes religiosos incitam o povo contra Jesus. O clamor popular cresce, inflamado pela manipulação dos sacerdotes: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Pilatos tenta resistir, mas percebe que sua posição política está em risco. Se não atendesse ao pedido da multidão, poderia ser acusado de deslealdade a César. O medo de perder poder o leva a ceder à injustiça. Esse episódio mostra como a pressão social pode distorcer a justiça e levar à condenação de um inocente. Nesse contexto, surge uma personagem surpreendente, a esposa de Pilatos, conhecida pela tradição cristã como Cláudia Prócula.
Mateus capítulo 27 versículo 19 registra que ela enviou um recado urgente ao marido: e não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por causa dele. Esse detalhe é extraordinário. Cláudia Prócola é a única mulher citada diretamente no julgamento de Jesus. Deus usa um sonho para alertar alguém fora do povo judeu, mostrando que sua voz pode alcançar até ambientes políticos e pagãos. Cláudia Prócola reconhece Jesus como justo, algo que muitos líderes religiosos não reconheceram. Sua sensibilidade espiritual contrasta com a frieza política do marido. Ela representa a consciência que tenta impedir uma injustiça. Enquanto Pilatos hesita, sua esposa discerne a verdade e tenta intervir. Seu sonho não foi comum. A tradição cristã afirma que Cláudia Prócola teve uma visão perturbadora, talvez revelando a inocência de Jesus e as consequências espirituais de sua condenação. Ela acorda angustiada e envia imediatamente uma mensagem ao marido, mesmo sabendo que não tinha poder político para mudar a decisão. Esse gesto mostra coragem e sensibilidade espiritual. Cláudia Prócola não se calou diante da injustiça, mesmo em um ambiente dominado por homens e pelo poder romano. Enquanto Pilatos buscava conveniência política, sua esposa buscava obedecer à voz de Deus. O contraste entre os dois é marcante. Mesmo advertido, Pilatos não obedece ao alerta. Ele lava as mãos diante da multidão, tentando transferir a culpa. A Mateus capítulo 27 versículo 24, esse gesto simbólico não o livra da responsabilidade moral. Ouvir a verdade não é o mesmo que obedecê-la. Pilatos escolhe a conveniência política em vez da consciência espiritual. Cláudia Prócola escolhe a sensibilidade espiritual em vez da conveniência. A esposa de Pilatos age por temor e discernimento. Pilatos age por medo e cálculo político. A verdade foi revelada, mas rejeitada. A lição é clara, e não basta reconhecer que Jesus é justo, é preciso tomar posição. Pilatos tentou lavar as mãos, mas a consciência não se lava. Essa frase resume o contraste entre consciência e conveniência. Essa história nos mostra que Deus fala por meios inesperados. Ignorar avisos divinos traz consequências. A neutralidade diante de Cristo é, na verdade, uma decisão contra Ele. Pilatos se tornou símbolo da indecisão que leva à injustiça. Cláudia Prócola, por outro lado, se tornou símbolo da sensibilidade espiritual que reconhece a verdade. O contraste entre os dois revela como Deus pode falar em diferentes ambientes e como cada pessoa responde de maneira distinta. Pilatos tinha poder político, mas não teve coragem espiritual. Sua esposa não tinha poder político, mas teve discernimento espiritual. Esse contraste nos ensina que não é a posição social que define nossa resposta a Deus, mas a disposição do coração. A história de Pilatos e Cláudia Prócola mostra que ouvir a verdade não basta, é preciso obedecê-la. Jesus estava diante deles, e cada um tomou uma decisão. Pilatos escolheu a conveniência, sua esposa escolheu a consciência. Essa narrativa nos desafia a refletir sobre nossas próprias escolhas diante de Cristo. Estamos ouvindo a voz de Deus ou repetindo erros do passado? O que essa história revela sobre nossa fé hoje? Como temos reagido quando Deus nos chama a confiar? Estamos cedendo à pressão da multidão ou permanecendo firmes na verdade? Essa é a grande questão que o julgamento de Jesus diante de Pilatos nos deixa. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe e participe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal Arnaldo Balbino. Que Deus te abençoe.